Olá, Wandernostes, tudo bem? Quanto tempo? Provavelmente a última vez que vocês me viram gravando assim foi para falar sobre dicas de como economizar em Londres, Amsterdã e Paris. E depois apareceu um ano, mais de um ano depois, acho que 2 anos depois, um vídeo do meu casamento na Finlândia. Bom, então é o seguinte, eu resolvi voltar com o canal porque agora as coisas mudaram. Eu tinha parado porque eu tava muito motivada, muita coisa pra fazer. Entramos na pandemia, comecei a dar aula à distância, então tava com muita coisa pra fazer. Agora a vida tá voltando ao normal e aí aconteceu uma grande coisa diferente na minha vida. Eu acho que isso pode dar muito conteúdo. E essa grande coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter casado na Finlândia com um finlandês. Mas calma que eu estou morando no Brasil. Este assunto eu vou explicar um pouquinho no final do vídeo. Eu casei na Finlândia, mas ainda estou morando no Brasil e meu marido ainda está na Finlândia. No final eu explico mais ou menos o porquê disso, mas hoje eu estou aqui para falar sobre como é o processo de casamento na Finlândia, quais os documentos que precisa ter, quanto custa, todo o passo a passo. Se você estiver interessado nesse assunto, se você estiver namorando com finlandês, se você estiver noiva, se você estiver interessado nesse assunto, então esse vídeo é para você. Então, eu resolvi voltar com o canal por isso, porque agora eu vou começar a falar bastante coisa sobre casamento na Finlândia, sobre quem sabe um dia a vida na Finlândia, sobre também vou falar o custo da minha viagem para a Finlândia, porque querendo ou não eu ainda fui como turista. Também vou falar sobre o custo total da minha viagem para a Europa. Vocês, quem já assistiu, não sei, há 2 anos atrás, antes da pandemia, eu postei um vídeo demonstrando de forma bem detalhada todos os gastos que eu tive na minha viagem, que foi para Londres, Amsterdã e Paris, todos os gastos. Então eu também vou fazer um vídeo dessa última viagem, porque eu fui como turista. Também ainda vou fazer um vídeo para falar sobre... Gente, eu esqueci o que eu ia falar. Meu Deus. Lembrei. Para falar qual é a documentação necessária para você que quer viajar para a Europa no meio da pandemia. Tudo mudou, né? Então a gente precisa, além de tudo que a gente já normalmente precisa, passaporte, seguro viagem, por exemplo, esses são só 2 requisitos, tem mais, todas as outras documentações necessárias para entrar na Europa. Eu já tinha feito um vídeo no Instagram explicando os documentos necessários, mas eu falei, não, acho que merece um vídeo para explicar passo a passo de todos os documentos e os países, pelo menos, que eu visitei, porque cada país na Europa tem uma regra diferente. Mas o vídeo de agora não é para falar sobre isso. Eu vou falar agora como é o processo de casar na Finlândia, o que precisa, tá bom? Sobre a questão, assim, do nada você vai falar que casou na Finlândia, mas e aí? De onde que saiu esse boy? Como é que surgiu isso? Isso também é assunto para um outro vídeo, então vai dar muito conteúdo. Então por isso eu fiquei assim, mais empolgada para voltar para o canal, porque agora as coisas mudaram. Então, gente, começando, primeiramente, para você, eu sou brasileira, meu marido é finlandês. Quando a gente decidiu que a gente ia casar, a gente começou a pesquisar o que precisava e descobrimos que não precisa de um visto específico para você ir para a Finlândia para casar. Então eu fui para a Finlândia como turista, sem nenhum visto, fui normal como turista. A Finlândia, como ela faz parte da União Europeia e do espaço Schengen, na verdade meu marido falou que a pronúncia correta é Schengen, algo assim. Então, ela não exige visto de turistas vindos do Brasil, de turistas brasileiros. Então, não existe visto, só um passaporte válido e todas aquelas outras documentações que depois eu explico também em outro vídeo, tá? Mas em relação a visto, não é preciso. Se você está indo só como turista, você não precisa de visto, só um passaporte válido. E para casar é a mesma coisa, não precisa de visto. Mas a pessoa vai casar e vai morar lá. Aí é outra história, que é o que eu vou explicar no final.
né? Se eu for morar lá ou não, aí já é outra história, aí sim precisa de um outro processo separado do casamento, ok? Então é o seguinte, primeiramente não precisa de nenhum visto, é só chegar lá com o passaporte. Porém, antes de eu chegar lá e casar, eu não só cheguei lá e fui no cartório e casei, não. Precisamos descobrir documentação necessária para dar entrada no casamento, né? Então, meu marido pesquisou, eu também pesquisei, e nós vimos que precisávamos preencher um formulário. Eu não vou lembrar o nome agora do formulário, porque é em finlandês, mas vai estar escrito aqui embaixo, tá bom? Então, ele precisou preencher esse formulário e imprimir. Ele precisava da assinatura dele e da minha. Então, o que é que ele fez? Ele escaneou, me enviou, eu fiz uma assinatura eletrônica por meio do PDF e devolvi para ele com a assinatura eletrônica. Essa assinatura é válida, é uma assinatura válida. É a forma que tinha, né? Então, desse jeito foi aceito. Então, ele imprimiu, tanto com a assinatura dele quanto a minha assinatura. Neste formulário, eles pedem informações de nome completo, data de nascimento, número do documento, no meu caso, o número do meu passaporte, se temos interesse ou dos dois mudar, adotar o sobrenome do marido ou da esposa. Então, eu resolvi adotar o sobrenome dele, não mudei o meu, só acrescentei o dele. Então, neste documento, você já tem que mostrar o interesse de mudar o seu sobrenome neste formulário. Então, tem basicamente seus dados pessoais, né? Nome, endereço, documentação, data de nascimento, e se você tem interesse de mudar o seu nome, adotar o nome de casado, que foi, no caso, eu adotei. Então, esse formulário é o primeiro documento que a gente precisa. Da minha parte, o que é que eu precisei fazer aqui no Brasil? Eu precisei solicitar uma certidão de nascimento de inteiro teor. Essa de inteiro teor é como se fosse a certidão originária lá de quando eu nasci. Ela é mais detalhada, mostra o livro onde a certidão foi registrada. É algo assim. É só, o nome é certidão de nascimento de inteiro teor. Você só consegue emitir uma certidão de nascimento se você realmente é solteira. Se você já foi casada e se divorciou, aí você teria que solicitar a certidão de divórcio. Se você foi casada e ficou viúva, aí teria que solicitar a certidão de viúva. No meu caso, eu já tive união estável no passado com o pai da minha filha, já foi desfeita, nem é registrado como casamento, nem aparece isso no sistema, você continua sendo solteira, então eu consegui emitir a minha certidão de nascimento de inteiro teor. Além, não é só isso, essa certidão de nascimento deve ser apostilada, então você tem que solicitar e já pedir para ela vir com a apostila de AIA, que é um selo que vem no verso da certidão. A apostila de AIA é uma corda internacional, não vou entrar em detalhes, mas é uma corda internacional que valida qualquer documento no mundo inteiro. Então, para a minha certidão de nascimento brasileira ser válida na Finlândia, por exemplo, precisa dessa apostila de AIA. Então, eu já pedi com a apostila de AIA. Então, formulário, certidão de nascimento de inteiro teor com a apostila de AIA. O que eu tive que fazer com a minha certidão de nascimento? Eu tinha que traduzir para o inglês ou para o finlandês. Tradução juramentada. Tinha que ser traduzida por um tradutor juramentado, um tradutor público, não é qualquer pessoa que pode traduzir. Só que no meu caso, eu enviei para ele pelos correios primeiro, e lá ele que teve o custo de traduzir. Então ele achou uma tradutora que conseguiu traduzir do português para... Agora eu não lembro se ele traduziu do inglês, para o inglês ou para o finlandês, eu não lembro. Pode ser tanto para o inglês quanto para o finlandês, não importa. E, né, ela traduziu e teve um custo. Sobre os custos eu falo no final, tá? Então, essa minha certidão de nascimento tem que ser traduzida. Como ele que traduziu, que ficou responsável por traduzir, eu tirei uma foto escaneada e enviei para ele antes, para ele já ir providenciando a tradução. Por quê? Eu tive que enviar a minha certidão original pelos correios, certo? Então eu enviei pelos correios, porque ele precisava dessa minha certidão de nascimento lá para poder enviar junto com aquele formulário que eu falei para vocês, ok?
Outra coisa também que foi preciso da minha parte foi cópia colorida do meu passaporte. Como eu estou no Brasil, não precisa de eu levar meu passaporte, não tinha como levar o passaporte pessoalmente, e nem precisa. Em relação ao passaporte, só a cópia colorida escaneada estava ótimo. Não precisava ser o meu passaporte original. Bom, então para resumir, da minha parte, para dar entrada no casamento, precisamos deste formulário preenchido e assinado por nós dois, minha certidão original de inteiro teor, mais a tradução juramentada em inglês ou em finlandês, mais cópia colorida escaneada do meu passaporte. Então, esses são os documentos da minha parte. Da parte dele, não precisou basicamente de nada. Eu lembrei agora que ele me disse que da parte dele não precisava de nada, porque como ele preencheu o formulário, o sistema lá do cartório já consegue, com a informação do formulário dele, buscar tudo dele, investigar a vida dele, para ver se ele já foi casado ou não. Então, se tiver precisado do passaporte dele, eu vou colocar aqui embaixo. Mas até onde eu saiba foi do meu e eu confundi aqui agora, desculpa aí. Enfim. Então, resumindo, de todo mundo, o formulário preenchido e assinado, a minha certidão de nascimento, mais a tradução juramentada, mais cópia do meu passaporte. Tudo isso foi juntado num envelope e ele teve que levar, ou ele tinha que levar pessoalmente para o cartório, o departamento correto, ou enviar pelos correios. Ele enviou pelos correios, se eu não estou enganada. O que é que acontece? Essa documentação toda, o cartório, eu estou falando cartório, mas o departamento responsável, né, por casar as pessoas, precisa desses documentos para poder investigar tanto a vida dele, para saber se ele realmente é solteiro, se ele não tem nenhuma pendência com algum casamento, tanto na Finlândia quanto em outro país, e para investigar também a minha vida, se eu realmente sou solteira, tanto no Brasil como em qualquer outro país. Assim como no Brasil aqui ocorre também, eles têm que investigar você para saber se realmente você é solteira de verdade, para não cometer aquele crime de bigamia, né, na verdade. Bigamia? Acho que poligamia, enfim. Então, ele enviou tudo isso pelos correios e nós ficamos aguardando a resposta que eles mandam por e-mail. E depois de mais ou menos 2 semanas, tanto ele, não, acho que só ele que recebeu, ele me enviou, ele recebeu a resposta por e-mail, dizendo que estava tudo ok, podíamos casar. Eles mandam a resposta junto com um formulário, dizendo que está tudo ok. E aí, esse formulário a gente tem que imprimir e levar lá para o dia do casamento, certo? Então, esse processo você tem que fazer com uma certa antecedência. Tem gente que teve a aprovação do casamento 7 dias depois. O nosso demorou 2 semanas para a gente receber a resposta e dizer, ok, vocês podem casar, certo? Tudo isso foi feito em outubro do ano passado. E eu vou explicar para vocês assim como é que foi, quanto tempo durou na verdade, né? Nós obtivemos a resposta em novembro e nós casamos em janeiro, no dia 7 de janeiro deste ano. Bom, essa foi a parte da documentação. Agora eu vou falar a parte dos valores, quanto que foi o custo. Da minha parte, a minha certidão de nascimento, eu não lembro agora exatamente, mas vai estar o preço aqui embaixo. Mas o apostilamento, ao todo, deu por volta de R$ 85,90. Esse valor vai depender de estado para estado aqui no Brasil, viu, gente? Eu já fiquei sabendo que em São Paulo o apostilamento é tipo uns R$ 100 só o apostilamento. Eu paguei o apostilamento aqui em Brasília. Eu moro, na verdade, em Valparaíso de Goiás, mas eu fiz isso em Brasília, que é aqui pertinho, que é onde eu nasci, né? Então, minha certidão de nascimento é de lá. Aqui em Brasília, para você emitir a certidão, é uns R$ 20, dependendo de quanto tempo, quando você nasceu. E o apostilamento, uns R$ 20 não, um pouquinho mais. Eu só lembro do preço exato do apostilamento, que foi R$ 42,90. E aí, os dois juntos, deu R$ 86 mais ou menos, certo? A tradução, ele que traduziu, ele pagou €180. Tradução é cara. Então, esses foram os valores. Bom, agora eu vou contar para vocês como é que foi o processo, né? Então, eu tirei
foto de tudo escaneado, enviei para ele poder ir adiantando a tradução. Enquanto isso, eu levei a minha certidão para os Correios para poder enviar para a Finlândia, porque ele precisava disso, o documento físico original lá para poder dar entrada. E aí essa parte foi meio perrengue, por quê? Eu resolvi primeiro ir nos Correios, aí enviei pelos Correios e perguntei para o rapaz dos Correios qual era a forma mais rápida deste meu documento chegar na Finlândia. Eu tinha pesquisado antes no site dos Correios e vi que a forma mais rápida custava R$900. Aí eu falei para o meu marido, olha, não vou pagar muito caro. Então eu vou pela intermediária, que custava uns R$50 ou R$60. Só que quando eu cheguei nos Correios, eles falaram que não tinha essa opção, que a única opção para a Finlândia era o envio normal, que custou apenas R$24, foi bem baratinho. E ele me disse que chegaria em até 22 dias úteis. Então ia demorar 22 dias úteis. Como o nosso casamento seria só em janeiro, então a gente ficou, tá tranquilo, né? E a gente fez isso em outubro. Aí, não, tá tranquilo, vai dar tempo de boa, né? A gente já tinha ficado sabendo que normalmente eles respondem aquela, né, para dizer se tá tudo ok com sua documentação em até 100 dias, então a gente pensou, não, tá tudo ok, tá tranquilo. Só que aí eu recebi o código de rastreamento, passou uma semana, aí passaram uns 22 dias úteis. Esse documento, quando eu colocava o rastreamento no site dos Correios, constava que ele estava em São Paulo ainda. De Brasília foi para São Paulo e ficou lá. Aí a gente começou a ficar preocupado. Aí eu fui nos Correios para ver. Aí falei, olha, código de rastreamento, já passou o período, o prazo, e ainda informa que está em São Paulo. Aí ele falou, olha, é assim mesmo, só vai atualizar quando chegar para ele. Pelos Correios, você não consegue ver o passo a passo por onde que passou, então só vai atualizar quando chegar para ele. Aí eu falei, sim, mas já passou o período que você me informou. Aí ele falou, olha, por causa da pandemia tudo está sendo mais demorado. Aí eu falei, mas como é que eu vou saber? Aí ele falou, não tem como saber. E aí a gente ficou meio assim desesperado, porque a gente pensou, será que está extraviado? Será que ainda está em São Paulo? E como é que a gente vai saber que esse documento chegou lá? Como que a gente vai saber? Então não tinha como saber, não atualizava. O que a gente decidiu fazer? Pesquisar uma transportadora privada. Essas tem a DHL, né? DHL, tem a UPS, e tinha mais outra que eu esqueci o nome. E aí a gente pesquisou e viu que por essas transportadoras chegariam até 6 dias úteis, 6 dias corridos, aliás, no máximo. Então o que eu fiz? Fui lá de novo no cartório, então minha certidão já estava traduzida lá na Finlândia, só faltava chegar a original, ele já tinha impresso o formulário, já estava assinado, só faltava chegar a minha certidão para ele poder enviar para poder ser aprovado. Então a gente ficou desesperado por isso. Então o que eu fiz? Fui lá no cartório, emiti uma outra certidão de novo, paguei de novo os R$86, e aí quando ficou pronta, fui lá a gente resolveu escolher a UPS para poder enviar. Aí, nesse caso, ele que pagou para mim, porque ficou 500 e poucos reais, quase R$600, só para enviar um documento, tá? Então, ficou quase R$600 só para enviar um documento. E aí, realmente, chegou depois de 6 dias úteis, não, dias corridos, chegou realmente, e aí ele conseguiu, enfim, dar entrada. Então, ele juntou os documentos e levou lá, enviou pelos Correios para o departamento, e como eu disse para vocês anteriormente, após 2 semanas nós obtivemos a resposta, ok, vocês podem casar, e aí eles enviam um formulário. Bom, nesse formulário estava escrito o seguinte, sobre a mudança de sobrenome, nós não temos jurisdição para autorizar. Então, a minha mudança de nome só pode ser feita no Brasil ou no consulado brasileiro, eles não autorizam. Aí, tranquilo, tudo bem. Mas estava tudo certo, a gente podia casar. Então, no dia 7 de janeiro, nós casamos. O casamento, gente, em si até que é rápido. Você vai lá no cartório, você decide se quer ir arrumado ou não. A gente foi, sim, arrumados. Fui com vestido de noiva, com buquê, ele também foi com terno. E você decide se quer que a cerimônia seja em finlandês ou em inglês. Como eu ainda não falo finlandês, eu estou aprendendo. A cerimônia foi em inglês e o meu marido traduziu tudo o que seria dito, né? Ele teve acesso antes, né, ao
mais ou menos o que é dito durante a cerimônia, e aí ele traduziu tudo, imprimiu e deu para os pais dele, que os pais dele não falam inglês, só finlandês. Os irmãos que estavam presentes, as minhas cunhadas, meus cunhados, né, minhas co-cunhadas, e a minha filha falam inglês, então não precisou traduzir para eles. E aí foi um pouquinho rápido, não foi tão rápido porque foi bem romântica a nossa cerimônia, ele leu um poema para mim antes da gente dizer o sim, enfim, esses detalhes aí eu vou anexar aqui no vídeo, aqui para vocês como indicação, o vídeo do meu casamento, porque foi transmitido ao vivo, e aí quem tiver curioso para saber como é um casamento mesmo na Finlândia, pode assistir, porque eu transmiti ao vivo, enfim. Então é isso, você vai pro cartório, né, mostra lá o documento, casa, e aí no final ela te dá a certidão de casamento. No caso, a gente pediu uma certidão numa versão em inglês e em finlandês. E na certidão veio constando que eu alterei meu nome para o sobrenome dele. Mesmo lá naquele documento dizendo que a Finlândia não tinha jurisdição para mudar meu nome porque eu sou brasileira. Mas na certidão de casamento veio essa mudança. Significa que meu nome já mudou para o nome dele? Não, porque ainda eu não registrei no Brasil, né? Então é outro passo. Na verdade eu registrei. Agora que eu tô gravando o vídeo eu registrei, mas lá no dia ainda não. Oficialmente, mesmo casado, mesmo tendo essa alteração na certidão finlandesa, não significa que meu nome já tinha mudado automaticamente, certo? Então, basicamente, é isso que você precisa para casar na Finlândia. Pode ir com visto ou com passaporte normal, mas primeiro tem que dar entrada no pedido de casamento por meio deste formulário, a certidão de nascimento de inteiro teor com a apostila diária, a tradução juramentada para o inglês ou finlandês e cópia colorida do meu passaporte. Isso você envia pelos correios, eles te respondem via e-mail se está tudo certo ou não, e aí você pode ir lá casar. Outro detalhe importante, para marcar a data do seu casamento, não precisa esperar a resposta, não. Você pode marcar primeiro, a gente marcou primeiro. Marcação é uma coisa, se esse casamento vai ser aprovado, se você vai poder casar ou não é outra coisa. Então, ele já tinha marcado para o dia 7 de janeiro. E assim que a gente teve a confirmação, tudo certo, era só ir lá e casar. Então é bem fácil o processo, assim, para você casar com um cidadão finlandês na Finlândia, não tem muita, assim, burocracia, pelo menos essa primeira parte não tem, né, foi bem tranquilo. E agora o que eu ia falar para vocês, eu estou no Brasil, meu marido está na Finlândia, eu passei um mês lá inteiro com ele em janeiro e em abril ele vai vir para passar um mês inteiro comigo. Por que vocês não estão morando juntos? Porque, gente, envolve muitas coisas. Ele tem um bom emprego na Finlândia e eu tenho... Assim, não é o melhor emprego do mundo, mas eu sou concursada aqui na minha cidade. Eu sou professora e eu trabalho para o governo. Então, eu sou concursada aqui também. Então, nós estamos num processo ainda de decisão. Se ele vai vir para cá ou se eu vou para lá. Na verdade, eu ainda não vou falar sobre isso agora, até ter essa decisão e até nós dois estarmos morando juntos. E aí, se eu for para lá, eu vou explicar o vídeo todo do processo, de como é. Porque não é porque eu casei, detalhe importante, não é porque eu casei com um finlandês na Finlândia que eu já tenho direito a morar lá, não. Já é um outro processo, ok? Quem assiste, por exemplo, muito 90 Dias para Casar, lá dos Estados Unidos, vê que o povo já chega lá para casar com visto de noivo. Então, a pessoa já chega com visto de noivo para casar e já para ficar, dar entrada lá no Green Card e tal. Na Finlândia, não. Você casa primeiro, não precisa de nenhum documento de visto de noiva, você casa. Depois disso, que você vai dar entrada no visto para poder morar lá com seu marido ou a sua esposa. Só que, como eu disse, né, se isso for acontecer comigo, eu explico num vídeo futuro, tá? Agora deixa eu falar o que precisa fazer para esse casamento ser válido no Brasil também. Você tem duas opções. A primeira é ir no consulado brasileiro na Finlândia, levar sua certidão de casamento finlandesa, levar o seu passaporte, o passaporte do seu marido e um formulário que você imprime diretamente do site do consulado, né? Aí você paga uma taxa de 22 euros. Ah, desculpa.
e você também precisa levar um documento do cidadão finlandês com todos os dados pessoais dele, incluindo o nome dos pais, e incluindo se ele já foi ou não casado, viúvo, divorciado, enfim. Não é a certidão de nascimento dele, é um documento específico que eu vou colocar o nome aqui embaixo também. O que aconteceu conosco? Nós fomos e imprimimos o documento errado. Ele emitiu a certidão de nascimento, então a gente não conseguiu registrar o nosso casamento no consulado brasileiro. Mas aí, como eu disse, eu falei, tem a segunda opção. A segunda opção é registrar diretamente no Brasil. Então, aqui no Brasil, eu fui no cartório e registrei. No Brasil, o processo é mais simples, só que é mais caro. Lá eu pagaria só 22 euros. Aqui eu paguei 208 reais. Muito caro. O que eu tinha que levar? Aqui não precisa de muitas coisas. Eu precisei levar minha certidão de casamento finlandesa com a tradução em português. Aí eu fiz o contrário. Então tinha que ter uma tradução juramentada em português. Além disso, a minha certidão de casamento finlandesa precisou ser apostilada. Então, lá na Finlândia, ele apostilou, com aquela apostila de Aia, lembra? Mandou para mim pelos correios, eu traduzi aqui, com o tradutor juramentado em língua portuguesa, então, eu juntei a minha certidão de casamento finlandesa com a apostila de Aia, mais a tradução, mais minha identidade. Fui lá no cartório, é um cartório específico, é sempre o cartório de primeiro ofício da sua cidade, do seu estado. Cartório de primeiro ofício da sua cidade ou do estado. Levei, lá ele imprime um requerimento, esse requerimento informa que meu nome, desejo registrar, na verdade é transcrever o nome, fazer a transcrição do meu casamento na Finlândia, no Brasil. Aí assinei, paguei todas as taxas, ao todo deu 208 reais, e aí a minha certidão de casamento brasileira fica pronta em até 5 dias, né? Então, quando eu tenho a certidão de casamento finlandesa transcrita no Brasil, aí sim significa que eu realmente alterei o meu nome pro nome dele, né? Adicionei, na verdade. Então, até então, meu nome ainda oficialmente no Brasil é o nome de solteira. A partir do momento que eu registro o casamento ou no consulado do Brasil ou no Brasil, diretamente no Brasil, é que sim, realmente eu alterei meu nome, né? Então, esse é todo o processo para você casar na Finlândia e aí depois registrar o seu casamento no Brasil, para ele poder ter validade mesmo no Brasil, e você, se quiser, alterar seu nome, certo? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, eu tentei explicar da melhor maneira possível, e qualquer dúvida pode colocar nos comentários. E como eu disse, no próximo vídeo eu vou falar sobre documentação necessária para viajar em tempos de pandemia para a Europa. E mais para o futuro eu vou falar de qualquer coisa relacionada à Finlândia, à vida na Finlândia. Apesar de eu ter ficado um mês só lá, eu já aprendi bastante coisa sobre custo de vida, por exemplo. Se a nossa decisão for de morar lá um dia, aí eu vou falar sobre todo o processo de visto para morar na Finlândia, o que precisa, quanto tempo durou, quanto custou, tudo o que aconteceu. Se for o contrário, se for ele que vai vir para cá, aí eu explico o que ele precisou fazer para vir para cá. Mas, por enquanto, durante este ano, pelo menos, ficaremos num casamento à distância. No futuro também, gente, eu quero fazer um vídeo para falar para vocês como a gente se conheceu, mas esse vídeo eu só quero fazer quando eu e ele estivermos morando no mesmo país, porque eu quero fazer junto com ele, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo, vou tentar fazer o próximo na semana que vem, eu vou tentar fazer agora um por semana, para poder ficar tendo uma certa frequência de vídeos, ok? Então, até mais, deixem seu like, por favor, se inscrevam, agora eu estou muito empolgada para voltar com o canal. Beijos! Bye, bye.